Com as negociações para um acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro em curso, todos os órgãos envolvidos, PF, PGR e STF, indicam que não haverá espaço para uma colaboração parcial, que salve uns em detrimento de outros. Integrantes da Polícia Federal e alas da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal demonstraram nos bastidores que estão alinhados no entendimento de que qualquer acordo só será aceito se for completo. A informação é significativa neste momento porque desfaz de uma intenção inicial de Vorcaro de delatar políticos primeiro, evitando ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente apurou que a mesma disposição existe no ex-banqueiro, com um recado já sendo dado pela defesa. Isso quer dizer que, uma vez firmado o acordo, Vorcaro terá que apresentar todas as informações de que dispõe, sem exceção, nem mesmo com limite a personagens que venham a ser delatados. A avaliação dentro dessas instituições é muito objetiva de que não existe delação pela metade. Portanto, a defesa recebeu esse mesmo recado, esse sinal de que para que o acordo seja homologado, o colaborador precisa entregar um conjunto consistente de provas. Procuradores recordaram que, em reservado a gente aqui no Bastidores, que não se deve correr o risco de algo parecido com o que aconteceu na Lava Jato. À época, acordos de colaboração acabaram sendo questionados posteriormente por fragilidade e inconsistências. Alguns delatores apresentaram acusações sem comprovação, o que levou à anulação ou à revisão de trechos de investigações e processos. Outro episódio mencionado recentemente também nos corredores desses órgãos envolvidos na delação do Vorcaro é o acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Desde que foi homologado, o conteúdo da delação vem sendo alvo de críticas entre o próprio judiciário e membros do MP. A percepção é de que parte das informações apresentadas não trouxe elementos novos ou provas suficientes para sustentar as acusações. Para valer, uma delação exige que o colaborador deve apresentar provas materiais para sustentar o que ele diz. Documentos, registros, mensagens e qualquer outro elemento para checagem. Apesar de a defesa ter sondado o ministro André Mendonça, relator do caso Master, sobre a possibilidade de uma prisão domiciliar, o que acabou sendo rejeitado, qualquer benefício ao ex-banqueiro, como a redução de pena ou a progressão do regime, só serão concedidos caso a colaboração seja considerada efetiva. Isabel Mega está conosco, pode analisar o assunto. Mega, é isso, recado dado e recebido pela defesa. Me parece que há um alinhamento já desses três órgãos mencionados, integrantes investigadores da PF, membros do Ministério Público. No Supremo Tribunal Federal, uma divisão clara sobre quem defende ou não e o quão extensiva deve ser essa delação, mas quem a defende, quem está na linha de frente, o próprio André Mendonça, acredita que tem que ser completa. Não tem espaço nem cabimento discutir uma delação pela metade. Diante disso, como é que fica a situação do próprio Supremo Tribunal Federal? Lembrando que, Bel, a gente precisa sempre tomar muito cuidado, porque a delação em si não começou. Precisa ver o que ele vai revelar, que personagens o Daniel Vorcaro vai implicar e, principalmente, as provas que ele vai apresentar para corroborar as sustentações diante dessas instituições envolvidas. Oi, Tainá, boa tarde para você, Uribe, boa tarde, boa sexta-feira para quem está com a gente aqui no Bastidores. De fato, a gente teve todas as sinalizações, essa operação de transferência de Daniel Vorcaro ontem aqui em Brasília, que acabou pegando todo mundo de surpresa, foi lida no mundo político e no mundo jurídico como uma espécie de senha para o encaminhamento desse processo de uma colaboração premiada, caso ele venha a ocorrer, porque para isso, Daniel Vorcaro
Vorcaro tem que entregar mais do que aquilo que já chegou ao conhecimento dos investigadores e oferecer elementos comprobatórios também. Somente a partir daí, simplificando assim mesmo, é que ele poderia vir a negociar os benefícios com esse processo de colaboração premiada. Mas os sinais todos já estão colocados, principalmente desde ontem, com essa transferência dele para a Superintendência da Polícia Federal. O Daniel Vorcaro também assinou esse acordo, que não é o de colaboração, esse termo de confidencialidade, então esse é mais um indicativo. E aí, pegando carona nessa sua apuração também, Tainá, ouvindo diferentes juristas para a gente falar um pouco sobre esse ineditismo desse processo ser tocado conjuntamente pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, qual que é o recado que eles dão em relação a isso? É o recado de que você pode ter com isso mais agilidade nesse processo, você pode ajudar a reduzir discordâncias, porque vai ser tocado de forma simultânea, uma espécie de parceria entre esses dois órgãos. Normalmente, o que é de praxe de se pensar num processo de colaboração premiada? Que ele seja firmado ou com a Polícia Federal ou com o Ministério Público ou a Procuradoria-Geral da República. Então, nesse caso, o que se desenha, o que se tem de esboço mesmo, é esse trabalho conjunto com os dois órgãos. A PF está trazendo para mais perto de si, nas suas próprias dependências, o Daniel Vorcaro. Então, dali você já tem indicativos de que isso pode facilitar depoimentos, pode facilitar o acesso e pode facilitar essa compreensão também de como que vai se dar esse processo, naquilo que eles podem vir ou não em outros processos semelhantes a competir. Nesse caso, não. Nesse caso, a ideia é que esses dois órgãos trabalhem em conjunto e possam produzir algum tipo de harmonia, né? O que especialistas nos falam? Eu conversei com o Gustavo Sampaio, conversei com o Bernardo Fenelon. O Fenelon, por exemplo, que tem um livro sobre o assunto, sobre colaborações premiadas, ele reforça o seguinte, que olha, o que vai ser pactuado? O valor dos prêmios, o volume das provas que o colaborador vai apresentar, tudo isso entra nessa lista de pontos que vão ser pactuados em relação a esses órgãos. E o Supremo Tribunal Federal, onde que entra nisso? O Supremo Tribunal Federal é o órgão que vai homologar depois essa colaboração premiada, caso essa etapa que a gente entra agora produza realmente esse material probatório e Vorcaro entregue algo para além daquilo que a investigação já conseguiu avançar, somente nessas circunstâncias. É por isso que no cuidado jornalístico aqui a gente ainda trata como uma possibilidade, porque vai depender do próprio time de defesa de Daniel Vorcaro, Tainá.